Futuros aprovados, estamos aqui mostrando que você vai ser aprovado. Bora! É nossa hashtag, já coloque aqui, ó. Uma vaga é minha. Galera, palavras têm poder. Meus amores, quando eu digo a vocês que nós não brincamos com sonhos, que a gente já colocou dentro da nossa plataforma lá todas as provas 2026, que a gente não deixa passar nada, a gente cerca a banquinha para destruí-la com requintes de crueldade. Não tem erro. É por isso que eu digo, ó, encare a batalha e a gente chega junto, então vamos embora. Questões. Galera, tá aí, ó, FGV Alerj. Veja que a gente não deixa passar nenhuma prova. Olha o que ela diz. Vamos lá. Um coordenador de almoxarifado precisa organizar a transferência de materiais para um novo depósito. Com a frota atual de 4 empilhadeiras, é possível transportar um lote padrão de mercadorias em 6 dias de trabalho. Para a próxima etapa da mudança, o volume de mercadorias a ser transportado é o triplo do lote padrão. Além disso, devido à inauguração do novo prédio, a diretoria determinou que todo esse trabalho deve ser finalizado em apenas 3 dias. O número total de empilhadeiras necessário para cumprir essa nova meta, considerando que todas possuem o mesmo rendimento, vamos lá. Galera, isso aqui é uma questão de regra de 3 composta. Você tem aí a quantidade de empilhadeiras, a quantidade de dias de trabalho e o volume de mercadorias que essas empilhadeiras estão transportando. E aí, quando eu tenho 3 ou mais grandezas, eu tenho uma regra de 3 composta. Eu vou utilizar aqui o método de quem? Da causa-consequência. Professor, o que é a consequência? O que o sujeito faz. Quem é o sujeito aqui? As empilhadeiras. O que é que as empilhadeiras estão fazendo? Transportando um determinado volume de mercadorias. Então, por exemplo, ó, a quantidade aqui de mercadorias é a minha consequência, que é o que o sujeito faz, é o que está sendo produzido. E a causa? A causa é o resto. A quantidade de quem? De empilhadeiras, botar assim, empilhadeiras, e a quantidade de dias. Vamos lá. No início, você tem o quê? Vamos lá. Você tem 4 empilhadeiras trabalhando em 6 dias. E perceba, gente, ó, o volume de mercadorias triplicou. Então, ele não deu valor. Quando não deu, você adota. Vamos dizer que a quantidade de mercadorias era 1, tá? Só que agora ela vai o quê? Triplicar. Então, eu adotei. Professor, e se eu quisesse adotar 100? Qualquer valor, gente. Então, eu adotei o valor 1 para essa quantidade de mercadorias. Só que agora ele quer fazer em apenas o quê? 3 dias. Eu vou precisar de quantas empilhadeiras, sabendo que essa quantidade, o que, gente? Triplicou. É o triplo. Então, ó, passou de 1 aqui para 3. Triplicou. Acabou, gente. O que é que eu faço nesse método da causa-consequência? Sempre reto na causa. Reto na causa. A reta que está em cima desce. A reta que está embaixo sobe. Então vai ficar aqui, ó. Quem? X vezes 3 vezes 1 igual ao produto da outra.
4 vezes 6 vezes 3. Aí eu tenho uma igualdade, né? É uma balança. Se eu tirar um peso de um lado, eu tiro um peso do outro, ó. Show? Vai ficar x vezes 1x. 4 vezes 6. 24. Quanto? 24 aí. Letra D de docinho. Letra D de Deus. Deixa o like, gente. Curta e compartilha. Vamos embora. Questão 2, ó. Questão 2. FGV, aí, ó. Alerge. Mesma prova. Um assessor administrativo está analisando o projeto de reforma do pátio interno da repartição, que tem o formato de um retângulo perfeito com 8 metros de largura e 15 metros de comprimento. Atualmente, para ir do portão de entrada até o refeitório, localizados em vértices opostos, os funcionários precisam caminhar pelas calçadas laterais, percorrendo a largura e depois o comprimento do pátio. O novo projeto prevê a construção de uma passarela em linha reta pela diagonal, né, do retângulo. Ao comparar o trajeto antigo pelas laterais com o novo trajeto proposto pela diagonal, o assessor percebe que a reforma propiciará uma economia de quantos metros? É só você desenhar lá, gente, ó, o retângulo, tá? Eu coloquei aqui para ficar mais organizado. Tranquilo? Então, ó, passe de mágica. Uou! Então, gente, eu tenho aí o quê? Um retângulo, tá? Eu tenho aí um retângulo que ele tem 15 metros de comprimento, ó. 15 metros de comprimento, tá? E o quê? 8 metros de o quê? Largura. Gente, o que é que acontece? Ó, veja. Esse trajeto antigo, que é o trajeto que pelas laterais, ele caminha a largura e depois caminha o comprimento. Então, ele caminha a largura, 8, e depois o comprimento. 8 mais 15, 23. Só que o novo trajeto, o que é que ele vai fazer? Esse novo trajeto, ele vai percorrer o que, gente? A diagonal, tá? A diagonal. Beleza? Vamos traçar aqui uma diagonal, ó. Aqui a diagonal, ó. Ó. A diagonal aqui, que ela une, ó, dois vértices, o quê? Opostos, tá, ó. Beleza? Aqui é a minha diagonal, ó, que eu vou chamar de D. Tranquilo? Gente, isso aí é um retângulo, né? Os lados opostos são iguais, ó. Se aqui é 8 metros, aqui também é quem? 8 metros. Olhe para esse triângulo aqui, ó. Se é um retângulo, é um ângulo reto. Galera, o que é que eu vou fazer aí? Eu vou aplicar quem? Tilpitch. Professor, o que é Tilpitch? O teorema de Pitágoras. O que é que Pitágoras diz lá? Hipnotizei dois cats. Viu triângulo, retângulo, aplica Pitágoras. Então, ele diz assim, ó. Hipnotizei dois cats. Beleza? Show? Então, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o que está de frente para o ângulo de 90, que é a diagonal, né? Que vai ser o novo trajeto. O novo trajeto vai ser pela
diagonal, ele disse. Então, vamos achar essa diagonal. Ó, D ao quadrado, um cateto é 8, 8 ao quadrado, e o outro, 15, 15 ao quadrado. Diagonal ao quadrado, ó, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, né? E 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. Diagonal ao quadrado, ó, 64 mais quem? 225, isso vai dar 289. Quem é a diagonal? Ó, a raiz quadrada de 289. Isso aqui dá quanto, gente? 17. Ou seja, 17 metros é o novo trajeto. E aí, o que é que ele pergunta, gente? O que é que ele pergunta? Ó, se ligue. Ao comparar o trajeto antigo pelas laterais e pela diagonal, vai ter uma economia de quanto? Ó, veja, pelas laterais 23, pela diagonal 17. É só subtrair, né? Que aí eu tenho a economia. 23 menos 17, ó, tem uma economia aí de quantos metros? 6 metros. Todas as questões que estão no seu edital, a gente vai pegar dessa prova por partes. Por isso que eu digo, deixa o like, curta, compartilha. Tá aí, gente, 6 metros. E vê que ele bota 23, ele bota 17, mas ele quer economia. Então, se eu for pelas laterais, somando largura e comprimento, dá 23. Diagonal, quanto? Eu tenho 17. Economizou pela diagonal 6. Vamos embora. Questão 3, gente. Questão de juros manjada. Você pode fazer por juros, você pode fazer por regra de 3. No curso eu mostro das duas maneiras. O setor de compras de um órgão público recebeu uma proposta para aquisição de um lote de cadeiras ergonômicas. O fornecedor apresentou as seguintes condições de pagamento. Preço à vista, 4.000. Preço a prazo, dá uma entrada de 800 no ato da compra e uma parcela única de 3.584 a ser paga após o mês. Um assistente administrativo precisa lançar no sistema a taxa de juros mensal efetiva que está sendo cobrado nessa operação a prazo. E aí ele diz, a taxa correta a ser registrada é... Galera, uma dica, tá? Quando isso é para um mês, tanto faz o simples como o composto. Quando o tempo é um período, o montante simples e o montante composto, ele é o mesmo. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, juros simples, chama quem? Jesus. Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100 fiéis. Galera, eu já vou dizer aqui nesse tipo de questão que o que a galera erra é saber quem é o capital inicial. Lembre que os juros eu pago em cima do que eu devo. Os juros eu não vou pagar em cima do que eu estou pagando, é do que eu fico devendo. E aí, o que é que acontece? Ó, calcular o juro, gente, fica simples. Professor, por quê? Porque, vamos lá, a vista é 4.000 e a prazo 800 no ato mais 3.584. E, galera, 800 aí mais quem? 3.584 dá quanto? Dá 4.384. Eita, professor, então agora fica fácil o juro, né? Olha, a vista, né, 4.000, a prazo, né, 4.384, aumentou quanto aqui? Fazendo a humildade, ó, 4.384 menos 4.000, tá aumentando quanto? 384, ó. Isso é o juros, beleza? O tempo, um mês.
Aqui embaixo é 100. A taxa nós queremos. É aqui que a galera erra, ó. Quem é o capital? Galera, vocês são inteligentes. Vamos lá. Quanto é o preço à vista? 4.000. Só que você dá uma entrada de 800. Gente, se você deu uma entrada de 800, você vai ficar devendo 3.200. Então, os juros ele é calculado em cima dos 3.200. Tranquilo? Beleza? Os juros é calculado em cima do 3.200. Não é à toa, raciocine. Ó, raciocine. Você ficou devendo 3.200. E aí, ó, após um mês você paga 3.584. De 3.200 para 3.584, ó, de quanto é o aumento? 384. Então, sempre o capital é o saldo devedor. Você vai pegar o valor de à vista e vai abater o quê? A entrada. Então, aqui, ó, 3.200. Corta 2 zeros com 2 zeros, ó, vai ficar 384, ó. 32 vezes 1, 32i. Quem aí? O 32 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 384 dividido por quanto? Por 32. Isso dá quanto, gente? 12% ao mês. Lembre, quando eu jogo na fórmula do que é importante para a gente, ó, do Jesus, essa taxa ela já sai na forma percentual. Então, ó, 12% ao mês, letra C. Tá vendo? Quer mais questões? Deixa o like, gente. Deixa o like, curta e compartilha. Isso é importante, tá? Só alegria. E eu tenho um recado aí massa para vocês. Só alegria. Beleza? Vamos embora aí. Questão 4, galera. Questão 4. Vamos lá. 4 câmeras de vigilância distintas serão instaladas ao redor de uma rotatória, de modo que apenas a posição relativa entre elas seja relevante, não sendo consideradas disposições que diferem apenas por rotação. De quantas maneiras ou de quantas formas diferentes essas câmeras poderão ser posicionadas? Galera, toda vez que você tiver que trocar de posições, objetos em torno, ao redor, isso é permutação circular. E como é que eu calculo a permutação circular de n elementos? É o fatorial de n menos 1. Ó, quantos objetos eu tenho? Aí, para a gente trocar de posição, 4. 4. Então vai ficar quem? 4 menos 1, 3. Ficou quem? 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é quanto? 6. Tem 6 aí como resposta? Lady C. Lady C. Lady C. Lady C. Letra C. Tá vendo, galera? De quantas formas diferentes, de quantas maneiras, quantos são os resultados? Análise combinatória. Se tá falando em posição, ao torno, ao redor, de quantas maneiras eu posso posicionar essas câmeras, trocar elas de posição entre si. Como é ao redor, permutação circular. Tranquilo? Beleza? E, gente, questão número 5. Ó, questão número 5. Gente, só questão aqui, ó, massa, né? Só questão massa
aí, ó, de matemática, tá? Aqui você aprende de verdade. Vamos lá. Determine o valor da soma de todos os primos de 1 até 28. Galera, eu quero somar todos os primos de 1 até o quê? 28. Vamos lá. O que são primos? São os números que dividem por 1 e por ele mesmo. Lembre que 1 não é primo, gente. Primo eu tenho quem? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, ó, 24, 25, 26, 27, 28, tá? 29. Gente, isso não é primo, tá? Isso não é primo. Tranquilo? O 26, o 27 e o 28. O 29 é primo, né? Mas eu vou até 28. E, gente, o que ele quer aqui na questão é exatamente o que aí? Ele quer aí pra gente a soma, não é? Ele quer a soma aí de quem? De todos os primos, de quanto a quanto? Aí, do 1 até o 28. Tranquilo? Beleza pura? Então vamos lá. Ó. Atenção. Quem são os primos de 1 até 28? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23. 24 não é primo, 25 não é primo, 26 não é primo, 27 não é primo, 28 não é primo. O 29 já seria primo, mas ele quer até o 28. Então, ó, vamos somar para ver quanto é que dá. Vamos lá. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 17. 17 mais 11. Dá 28. 28 mais 13. 41. 41 com 17. 41 com 17 dá 58. 58 com 19 dá quanto? 50. Vamos voltar, tá? Para fazer as contas aqui com calma. Vamos lá. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 17. 17 mais 11, 28. 28 mais 13, 41. 41 mais 17, 58. 58 aqui com 23. 58 com 23, ó. Fazer aqui na humildade, ó. 8 mais 3 dá 11, vai a 1. 1 e 5, 6 mais 2, 8. 81, né? E 81 aqui mais 19. Isso dá quanto? 81 mais 19. 81 mais 19 dá quanto? Dá 100. 100 como resposta aí, ó. Letra B. Lady B. Tá vendo, gente? Que beleza. Só alegria. E galera, é isso. Lembrando, deixa o like, gente. Curte e compartilha. Lançamento do nosso curso dia 12 de março. Matemática do zero aprovação e raciocínio lógico do zero aprovação imperdível. Galera, deixa o like aí, curte e compartilha. Um beijão. Segue nossas redes sociais. Valeu. Fui.